cicatrizes, elas têm duas vertentes assim. Pode ter uma cicatriz, você pode ter uma cicatriz no corpo, até que te traga boas recordações, como essa. Uma cicatriz que te lembra a sua infância, lembra a sua casa onde você foi criado, lembra o bairro onde você foi criado. Como também podem haver cicatrizes no corpo que não são boas cicatrizes, que não te trazem boas lembranças. Mas a cicatriz mais perigosa são as cicatrizes mais perigosas, são as cicatrizes que nós temos e ninguém vê. As cicatrizes mais perigosas são as cicatrizes que ninguém é capaz de ver. São as cicatrizes que às vezes a gente carrega na alma. Cicatriz que talvez é fruto de um abuso. Cicatriz que às vezes é fruto de um relacionamento abusivo. Cicatriz que é fruto às vezes de um trauma. Cicatriz que se esconde com um sorriso no rosto. Em um ambiente que Jesus está. Mesmo em um ambiente como esse, mesmo em um lugar como esse, às vezes a gente acaba escondendo as nossas feridas na alma por trás de um sorriso. Jesus teve um momento que os discípulos, João, quando estava preso, ele queria ter certeza de que Jesus estava ali com ele. Ele queria ter certeza de que Jesus era realmente o Messias. E aí ele manda alguns dos seus discípulos irem até Jesus. E aí quando eles chegam em Jesus, eles falam assim: João pediu para perguntar se o Senhor é realmente o Messias. A resposta de Jesus foi essa: fala para João que os coxos andam, os cegos veem e os mortos ressuscitam. Fala para João que o reino de Deus chegou. Jesus, em alguns momentos da sua trajetória, ele fala sobre cura. Por exemplo, tem um momento que ele chega numa cidade, ele entra numa casa, tinha tanta gente que ninguém conseguia entrar. 4 amigos tiveram que descer com um paralítico pelo telhado para poder chegar até Jesus. Em muitos momentos da sua vida, Jesus falou sobre cura. Jesus curou pessoas. Mas aqui, irmão, não tinha ninguém para ser curado. Ele não estava, por exemplo, no tanque de Siloé, onde ficava um grupo de paralíticos, um grupo de doentes, esperando as águas se movimentarem para descerem as águas. Não, irmão. Se Jesus estivesse lá e Jesus falasse assim, não são os que têm saúde e que precisam de médicos, mas sim os doentes. Tinha total sentido ele falar isso. Em um ambiente onde só havia um doente. Mas Jesus falou isso no único lugar, eu me arrisco a dizer que foi um dos únicos lugares que ninguém estava esperando o milagre dele. E um dos únicos momentos em que ninguém estava procurando o milagre de Jesus, ele falou isso. Jesus não está no hospital, ele está numa festa. E num momento de festa como esse, é onde se escondem os doentes. Você pode tentar se esconder, muitas vezes. E aí você vai para um lugar isolado. Mas você já reparou que às vezes você quer ficar quieto, você vai para um lugar isolado, alguém te vê nesse lugar isolado e vai lá atrás de você. Por quê? Porque você está sozinho, você se destaca. Você se destaca. Teve uma vez que eu vivi um momento de luto. E eu lembro que foi muito dolorido para mim aquela perda. E aí eu comecei a chorar na rua. Eu comecei a chorar. Só que a rua estava cheia, irmão. E aí, ninguém via o meu choro. Porque eu estava no meio de uma multidão. E no meio da multidão, as lágrimas somem. No meio da multidão, a dor se esconde. No meio da festa, o luto se esconde. Jesus estava falando sobre uma geração doente, mas uma geração
que estava na festa. Porque hoje em dia, irmão, tem muita festa escondendo as dores no coração. Mesmo em um momento de festa, existe uma dor que tem sido escondida. Principalmente hoje em dia, em tempo de rede social, que todo mundo tem que estar feliz o tempo todo, que todo mundo tem que estar sorrindo o tempo todo, todo mundo tem que estar provando para alguém sobre a sua festa. Tem muita gente escondendo as feridas por trás de um sorriso, as cicatrizes da alma. Mas eu conheço alguém que som dos corações. Eu conheço alguém que me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Alguém que é capaz de saber o desejo mais profundo do meu coração. As cicatrizes mais profundas. E ele é suficiente para me trazer alegria. Jesus está num ambiente de festa, falando sobre doentes, em um lugar que ele não fez nenhum milagre. Jesus falou, não são os que têm saúde. E quando ele falou isso, irmão, ele estava confrontando os fariseus. Ele estava colocando a autossuficiência dos fariseus em foco. Falando, vocês não são saudáveis? Vocês não são capazes? Não são vocês que precisam de mim. E aí ele fala sobre cura, mas ele não faz nenhum milagre. Sabe por quê? Porque a gente não precisa de cura. Ele é tudo o que a gente precisa. O que a gente precisa não é de um milagre. O que a gente precisa é que o pastor dos pastores zele por nossa vida. Porque ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Alguns estudiosos falam que essa tradução, para ser mais exata, ela seria assim: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Não é que nada vai me faltar, é que eu não vou sentir falta de nada, porque Ele é suficiente. Nesse contexto que a gente está lendo, o povo estava só andando com Ele, comendo, conversando, brincando. Jesus, para eles, foi mais do que um médico. Jesus, para eles, foi a própria cura. Sabe, irmão, talvez você tenha entrado por aqui com feridas na sua alma, cicatrizes profundas, que você acha, inclusive, que nunca vai ser capaz de esquecer. Mas o que eu quero te dizer é que aquele que é suficiente, aquele que é o sumo pastor, aquele que é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras, aquele que é o mestre dos mestres, ele não é só capaz de te curar, ele é capaz de te sustentar durante toda essa caminhada. Irmão, como você entrou aqui essa noite? Qual tem sido a sua dor? Qual tem sido o seu anseio? Eu quero falar para você que Ele é suficiente. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa.